O meu maior objetivo aqui nesse vídeo é quebrar todos os mitos envolvendo esse benefício. Como por exemplo, quais doenças dão direito à aposentadoria por invalidez? Se a aposentadoria por invalidez pode ser cortada pelo INSS? Depois de quanto tempo o auxílio doença vira aposentadoria por invalidez? E ainda sobre a possibilidade de aumentar o valor em 25%. E antes até de começar, eu gostaria de relatar aqui que eu entendo um pouco sobre a realidade da pessoa que se encontra na condição de invalidez. Publiquei recentemente um testemunho de uma experiência recente que eu tive, um sofrimento real que a vida me colocou, onde eu perdi praticamente o movimento das pernas. Em decorrência de um problema na coluna, eu tive que passar por uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia delicada na coluna, e por um tempo, mais ou menos 2 meses aproximadamente, eu perdi basicamente o movimento das pernas. Eu andava com muita limitação e eu pude sentir na pele o que é depender de outras pessoas para fazer as atividades básicas do dia. Então eu dependia da minha esposa para vestir uma roupa, para colocar uma cueca. Eu ia no banheiro, eu dependia da minha esposa para me levantar da privada, que eu não conseguia, eu não tinha força para me levantar. Então eu entendo quem está nessa situação. Então, atrás de uma aposentadoria por invalidez tem uma história, tem um sofrimento real sendo contado ali. Já para começar a quebrar os mitos envolvendo a aposentadoria por invalidez, eu queria contar a história da dona Vilma. A dona Vilma foi cliente aqui do nosso escritório e um belo dia ela me mandou uma mensagem indignada dizendo: doutor, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, justo comigo. Eu recebi aqui uma manchete no meu telefone, né, uma notícia aqui no meu telefone, onde diz que essas doenças, as doenças que estão nessa lista, aposentam por invalidez. Eu abri a notícia, a manchete, e a manchete era a seguinte: 15 doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez, né, a lista atualizada. E aí eu expliquei para a dona Vilma, e eu quero já explicar para você, se você recebeu esse tipo de mensagem no seu celular, esse tipo de manchete, vídeos, né, que mostram ali doenças que aposentam por invalidez, a pessoa fica apontando as doenças ali. A realidade não é essa, nenhuma doença. Então, já para começar a quebrar o primeiro mito, quais doenças dão direito à aposentadoria por invalidez? Na verdade é nenhuma, ou pode ser todas. Por quê? Não é a doença que gera direito à aposentadoria por invalidez. Então não existe uma lista de doenças que vai te aposentar por invalidez, porque o que gera direito ao benefício não é a doença, e sim a incapacidade que a doença causa. Então esquece a doença. Então pode ser a doença mais grave que existe. Se você não demonstrar que essa doença gera uma incapacidade para o trabalho, você não vai ter direito a nenhum tipo de benefício e muito menos aposentadoria por invalidez. Se você tiver um câncer e não demonstrar que o câncer te impede de trabalhar, não vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Segundo mito, depois de quanto tempo que o auxílio doença vira aposentadoria por invalidez? Essa regra não existe. Então existem pessoas que ficam 10, 15 anos recebendo auxílio doença e ao invés de o INSS conceder aposentadoria por invalidez, corta o benefício. Por outro lado, existem pessoas que estão recebendo o benefício por 1, 2 anos e o benefício é convertido em aposentadoria por invalidez, porque o que determina a transformação do auxílio doença e aposentadoria por invalidez não é o tempo do benefício, o tempo que você recebeu o benefício, e sim a comprovação que agora houve um agravamento da sua incapacidade. Antes, a sua incapacidade era total e temporária, por isso você tinha direito ao auxílio doença. Agora não, agora houve um agravamento na sua incapacidade, agora a sua incapacidade é total e permanente, ou seja, não existe uma previsão de você retomar a sua força de trabalho. Aí sim, o auxílio doença, independente do tempo que você esteja recebendo o benefício, pode ser convertido em aposentadoria por invalidez. Terceiro mito, que o aposentado por invalidez não pode ser convocado para passar por perícia médica. Não é verdade. O aposentado por invalidez só está livre da perícia médica em 3 situações: quando ele completa 60 anos de idade, quando ele completa 55 anos de idade e já tem mais de 15 anos de benefício, contando o tempo que ele recebeu auxílio doença, e quando ele é portador de HIV. Quarto mito, que o aposentado por invalidez pode fazer bico sem perder o benefício. Não é verdade. O aposentado por invalidez, um dos requisitos para conceder
e manter o benefício é a comprovação de que ele está totalmente incapacitado para qualquer tipo de atividade. Inclusive existia aqui um cliente nosso, que era o Marquito, que estava recebendo aposentadoria por invalidez. A gente conseguiu o benefício para ele e em determinado momento ele começou a fazer um bico de Uber. E depois de algum tempo fazendo o bico de Uber, alguém denunciou ele e ele perdeu o benefício. Ele veio até a gente relatar o que tinha acontecido e realmente, né, a pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, qual que é a lógica do benefício? É que a pessoa não tem nenhuma condição de realizar qualquer tipo de atividade. Então, se nesse caso, por exemplo, ele foi aposentado por invalidez e começou a prestar um serviço, a se ativar como Uber, significa que de alguma forma, alguma atividade ele consegue fazer e, portanto, não teria direito à aposentadoria por invalidez. Então, aposentado por invalidez não pode trabalhar, mesmo que seja sem registro, ou seja, de forma informal. Como se preparar para a perícia médica e quais documentos levar? Sobre esse tema, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu trago tudo sobre como se preparar da forma correta para a perícia médica. Então, ali eu mostro como você tem que se preparar, quais documentos levar, como organizar a documentação, como se comportar perante o perito, o que falar para o perito, o que fazer caso o perito invente de tentar armar alguma pegadinha para você ali na hora da perícia. Enfim, eu trago todos os pontos possíveis envolvendo o tema sobre a perícia médica. Então eu sugiro que você assista esse vídeo que eu tenho aqui. E para finalizar, eu gostaria de comentar uma notícia que eu vi recentemente. A manchete era a seguinte: aposentados, comemorem, vocês terão um aumento de 25% no valor da aposentadoria. E aí eu pensei comigo, que aumento é esse que eu não estou sabendo? Eu entrei na notícia, na descrição ali para entender o que se tratava a manchete, e o que se tratava ali é o seguinte: é o adicional de 25% para os aposentados por invalidez apenas, que comprovam que necessitam da ajuda de outras pessoas para realizar as atividades básicas do dia. Então, se você já é aposentado por invalidez ou vai dar entrada na aposentadoria por invalidez e tem essa condição, ou seja, que você necessita da assistência de outras pessoas, já é possível solicitar esse adicional de 25%. O primeiro passo para isso é conseguir um relatório médico bem detalhado, atestando essa condição da assistência. Se ainda ficou alguma dúvida sobre aposentadoria por invalidez, o meu contato está aqui no meu perfil, pode me enviar mensagem ou deixar nos comentários. E aqui eu gostaria de deixar uma mensagem final para você que está enfrentando uma condição grave de saúde. Eu quero trazer esperança para você, eu quero trazer a reflexão de que invariavelmente a vida vai nos colocar em momentos difíceis, mas sempre o que importa no final não é o que a vida nos coloca, e sim como a gente reage diante dos desafios. Então, tenha fé, tenha coragem, tenha esperança que as coisas vão se resolver e conte comigo. Se gostou do conteúdo, se de alguma forma eu te ajudei, não esquece de fortalecer o meu perfil aqui, curtir o vídeo, compartilhar e já aproveita, se você ainda não me acompanha, já me siga para mais dicas. Um abraço.